A paz do Senhor a você que ama estudar as Escrituras. Hoje vamos entender o contexto histórico de Naum e logo em seguida você pode ouvir o livro do profeta quantas vezes você quiser. Bons estudos e se inscreva no nosso canal, curta e comenta e compartilhe. Deus te abençoe. Naum foi um profeta alcançado por Deus para profetizar sobre o juízo enviado contra o reino assírio. Se bem analisado, podemos perceber que a obra do profeta Naum apresenta a maneira extraordinária como Deus trata com um povo que se revolta contra ele. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e queimarei na fumaça os teus carros, e a espada devorará os teus leõezinhos, e arrancarei da terra a tua presa, e não se ouvirá mais a voz dos teus embaixadores. Naum 2:13. Naum foi um profeta de Judá que se entregou totalmente em submissão. Peso de Nínive, livro da visão de Naum a Eucócita. O Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Naum, do 1 ao 2. Não podemos esquecer que Deus é bom e vagaroso em irar-se, porém Ele é justo e ao culpado não tem por inocente. Naum 1:3. De igual modo ao profeta Miqueias, Naum começa o seu livro falando sobre a ira divina. Seu enfoque não está na nação de Israel, mas em seus inimigos, mais especificamente a Assíria, que cobrava altos tributos e infligia uma pesada escravidão, tornando Judá em uma espécie de nação vassala. É oportuno lembrar que Nínive era a capital da Assíria, uma nação temida por todos que durante séculos reprimiu todos os que estavam à sua volta, incluindo o Judá. Não podemos esquecer que Nínive é a mesma cidade para a qual Jonas pregou, onde houve arrependimento, porém, tempos mais tarde, se tornou claro que o povo voltou às suas práticas de crueldade, exigindo o julgamento por parte de Deus. Portanto, agora, o juízo divino sobre Nínive será irreversível. Naum 3:1. Notem que este povo se tornou tão cruel como seus antecedentes, o que levou o Senhor a pregoar o fim do povo de Nínive. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo, não se levantará por duas vezes a angústia, porque ainda que eles se estrelassem como os espinhos e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. Naum 1:9 ao 10. Quando Naum apregoou a sua profecia contra Nínive, já havia cerca de 150 anos que o Senhor tinha liberado a sua compaixão a grande, importante e má cidade, compadecendo-se dos ninivitas, poupando-os de iminente destruição. Entendemos ser por isso que o profeta Naum gritou: ai da cidade ensanguentada, ela está toda cheia de mentiras e de rapina. Não se aparta dela o roubo. Naum 3:1. A mensagem de Naum foi predizer a destruição total de Nínive e do seu império, que fora deconstruído na base da violência. A história nos faz ver que os assírios foram grandes guerreiros e exímios conquistadores. A historiografia nos apresenta que esta nação fortaleceu seu exército com o espólio de outros povos. Some-se isto ao fato de que faziam tudo para inspirar terror, e afirmavam que faziam isto em obediência ao seu deus Assur. Compreendam que a profecia de Naum não era uma chamada ao arrependimento, mas a declaração de uma condenação certa e definida. Podemos dizer que os dois propósitos do livro são revelar a profecia de julgamento divino sobre Nínive e levar consolo à nação de Judá, que seria aliviada do jugo desse império. Nesse contexto, Naum profetizou tanto o juízo contra o povo de Nínive quanto o consolo para a nação de Judá. Certos estudiosos não veem a convivência desta designação, visto que Naum proclama uma mensagem de destruição e devastação, mas um exame mais detido revela que a natureza de sua profecia está no cerne do consolo para o povo de Deus. O juízo do justo juiz. Naum, antes de pronunciar o julgamento sobre Nínive, nos fornece uma apresentação sobre quem é aquele que há de realizar esse julgamento. O justo juiz aparece como aquele que não se deixa dominar por caprichos ou intenções egoístas, e sim que preza pelo que é certo.
Ele estava cheio de ira por causa dos pecados cometidos. Nínive já tinha recebido sua chance para arrependimento, e assim o fez, mas voltou às mesmas práticas, e o juiz estava insatisfeito com as atrocidades cometidas por aquela cidade, que havia ultrapassado os limites. Naum é enfático quando diz que o Senhor é tardio em irar-se, Naum 3, mas ele também não inocenta aquele que é culpado. Por mais que aos olhos humanos pareça tardar a justiça, por mais que a justiça humana falbe, o julgamento de Deus é certo, justo e sempre vem no tempo certo, o tempo de Deus. Deus havia dado oportunidade para que Nínive mudasse, até que chegou ao ponto que tal situação não poderia perdurar. Aquela cidade havia sido pesada em uma balança e fora encontrada em falta. As consequências para sua iniquidade seriam a sua total destruição, e com uma inundação transbordante, acabará de uma vez com o seu lugar, e as trevas perseguirão seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia. Naum 1, 8 e 9. Não haveria quem a defendesse, porque ainda que eles se estrelassem como os espinhos e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. Naum 1:10. O nome de Nínive seria apagado. Contra ti, porém, o Senhor deu ordem, que mais ninguém do teu nome seja semeado. Da casa do teu Deus exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Ali farei o teu sepulcro, porque és vil. Naum 1:14. Esta cidade será envergonhada, e lançarei sobre ti coisas abomináveis, e te envergonharei, e por-te-ei como espetáculo. Naum 3:6. Toda essa profecia teve o seu cumprimento. A história nos faz ver que Nínive, cerca de 300 anos depois, estava sepultada em ruínas, de tal forma que sua localização se tornou incerta. O grande julgamento de Nínive. O livro de Naum expõe de maneira clara a soberania de Deus, pois nem mesmo todo o poder de combate do Império Assírio foi apropriado para impedir que a profecia de Naum se cumprisse contra eles. Não há cura para a tua ferida, a tua chaga é dolorosa. Todos os que ouvirem a tua fama baterão as palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua malícia. Naum 3:19. O profeta descreve detalhadamente como aconteceria o julgamento de Nínive. Tais acontecimentos se referem ao ano, aproximadamente de 612 a.C., quando os medos e babilônicos arrasaram a cidade. Segundo a profecia proferida por Naum, haveria uma grande tempestade fazendo com que o rio Tigre enchesse, provocando a queda de parte da muralha, o que facilitou que as forças inimigas atacassem e a destruíssem. Naum 2:6 e Naum 3:13. De posse destes conhecimentos, podemos analisar os anos de 663 a 612 a.C. como um momento histórico expressivo para estabelecermos o ministério profético de Naum. Este foi o estudo sobre Naum. Obrigada e se inscreva no canal, curte, comenta e compartilha.